Estamos ao vivo? Estamos. Ao vivo não, porque esse podcast é gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. Bem-vindo a mais um episódio do podcast do Destaque Digital, onde nós estamos recebendo, os agraciados do Destaque Digital 2023. Hoje, recebendo aqui a Gabriela Bernardes, Destaque Digital em Arcos, na categoria de Lash Design. Gabi, eu queria agradecer a sua presença. E você que está chegando agora assistindo o vídeo, já se inscreve no nosso canal do YouTube. Lembrando que a gente tem os canais de corte também, então depois dá um pulo no canal de corte para ver a conversa segmentada, por temas e também ver os nossos outros convidados. Gabi, primeiramente, assim, agradecer você por estar aqui com a gente no Destaque Digital. Esse ano a gente está muito empolgado por conta dessa novidade do podcast, porque eu comecei o Destaque Digital em 2020 e como não podia ter cerimônia, porque a gente estava numa pandemia, eu vim do marketing digital, então eu sempre foquei muito na parte de divulgação mesmo. Mas, não tem cerimônia e eu quero entrar nesse mercado de premiações, eu tenho que dar um diferencial para as pessoas. Então, ano após ano, a gente foi aumentando as divulgações e esse ano a gente criou uma divulgação que é nossa, Eu digo assim, a gente sempre faz parceiros fortes, igual aqui em Arcos a gente tem o Portal Arcos, tem o Tem Base, a Rádio Vertical, são fortes parceiros nossos, mas é muito legal a gente ter um veículo de comunicação nosso, para estar recebendo vocês, ouvindo a história de vocês. E hoje vai ser muito louco, porque eu não entendo nada, Gabriela, do seu trabalho, tá? Nada. E é por isso que vai ser legal, porque você vai explicar para mim e para quem está assistindo. Conta pra gente um pouquinho de você e um pouquinho do seu trabalho, pra gente começar. Primeiramente, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer gigante estar no Destaque Digital, até porque o Destaque Digital ele não premiou a Gabriela, e sim o estúdio da Gabriela, que foi assim um grande marco na minha vida, hoje a Lash Designer, extensão de cílios, foi uma busca minha pessoal, de autoestima, de cuidado pessoal, e eu quis trazer isso para as mulheres. Quando eu comecei há 4 anos atrás, foi bem difícil começar porque era um tabu muito grande, então eu vim quebrando esse tabu durante esses 4 anos. Mas a extensão de cílios hoje é um sucesso, hoje o GV Studio é um sucesso, a Gabriela é um sucesso. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar participando do Destaque Digital. E a extensão de cílios, ela é justamente isso, trazer o empoderamento de mulheres, trazer praticidade para as mulheres, que já é acordar praticamente com metade da maquiagem pronta, então, assim, hoje estar no mercado com extensão de cílios, agregando isso para outras mulheres, é muito bacana. Ver o sorriso delas pelo olhar é muito legal. Não, legal. E, Gabi, igual eu falei, eu sou muito leigo e você Fica pode à me vontade. corrigir, tá? Não, você tem que ficar à vontade para me corrigir, porque vou falar tanta coisa errada aqui hoje. Fica à vontade. Mas é por isso que eu estou empolgado para estar Sim. conversando com você, porque é legal eu entender mais sobre os segmentos das pessoas que eu estou premiando. Sim. Porque o Destaque Digital a gente premia o trabalho que vocês fazem no Instagram. E eu sempre falo que, consequentemente, o trabalho bem feito digitalmente, ele reflete fora das redes sociais também. E eu noto muito, Gabriela, que a parte de beleza, em geral, ela só cresce, Sim. Mas eu digo assim, ao mesmo tempo que ela cresce, começam a surgir novas especialidades, Eu não sei se o lash design, o profissional lash designer, é uma profissão relativamente nova ou ela sempre existiu. Você pode contar um pouquinho disso pra gente? Olha, a extensão de cílios, assim, ela tem há uns 10, 15 anos, já existe a extensão de cílios, porém era bem precário em relação a... E ainda assim é bem novo, 15 Sim, anos. sim, é bem novo no mercado da área da beleza, mas é algo que veio, assim, que deu um boom mesmo de 3 anos pra cá. Então, assim, eu sou a lash raiz, total. Então, assim, eu comecei, não tinha muito conhecimento na área, não tinha materiais de qualidade, Então, assim, é realmente um segmento muito novo. Até 2 anos atrás, nas premiações, não tinha premiações de lash design, justamente por não ser reconhecida da área da beleza mesmo, Então, qual foi o diferencial da Gabi? A Gabi buscou realmente trazer esses conhecimentos,
Hoje eu tenho mais de 30 certificações só dentro da área da extensão do cílio, justamente por ver essa falha de conhecimento mesmo em geral aqui para nós, né? E aqui em Arcos. Então eu busquei isso para os meus clientes e tudo mais. Mas é uma especialização muito nova e cresce muito, né? Hoje é uma especialização aí que rende um salário médio de 4 a 10 mil reais autônomo, né? Uma pessoa trabalhando sozinha, às vezes até em casa mesmo, com os filhos. Então, a área da beleza, ela tem crescido muito. A área de extensão de cílios, principalmente, tem crescido bastante, tanto dentro de Arcos quanto em geral Brasil. E por que você escolheu ser uma lash designer, trabalhar com Ah, extensão de cílios? Foi assim, essa história foi é ao longa. acaso ou porque você sempre foi muito boa nessa parte, ou não? Foi por acaso. Foi, não foi. Eu sou esteticista há 10 anos, que eu trabalho na área da beleza. Eu trabalhava como massoterapeuta, né? Há 10 anos atrás eu me formei em técnico estética e trabalhava com corporal, área corporal. Então eu trabalhava em emagrecimento, massagens de relaxante e tudo mais. E eu comecei a perceber que a massagem, o processo de emagrecer era algo que frustrava muitas pessoas em relação à autoestima. E era uma coisa que me frustrava também, então foi um lado bem pessoal meu. Então eu fui. Você diz de frustrar, assim, porque a pessoa estabeleceu alguma coisa, às vezes não E não conseguiu o resultado. consegui chegar no resultado de emagrecimento. Então eu. E era uma causa minha também, porque eu sempre fui gordinha, então era uma causa minha. Era mais minha do que das minhas próprias clientes. Então eu busquei algo para embelezar a mulher que ela sentava meia hora ali comigo e estava pronta, estava com a autoestima renovada. Aí foi onde eu fui para a área da sobrancelha. Eu fiz um cursinho e no curso falava que tinha extensão de cílios. E eu saí contando para todo mundo que eu ia fazer extensão de cílios, achando que era uma área muito fácil de ser aplicada, de ser feita. E eu comecei a ver que não era algo tão fácil de fazer. E foi onde eu comecei a me aprofundar, ir para congressos, ir em busca de novos conhecimentos, em novos lugares. Hoje eu viajo o Brasil todo para buscar esses conhecimentos e me especializei na área de extensão de cílios, justamente para trazer essa autoestima para outras mulheres, que era algo que eu buscava em mim. Eu falava, cara, isso, às vezes a pessoa não tá no peso que ela quer, mas ela tá com um olhar bonito, ela se sente bonita, ela olha no espelho, ela percebe que tá pronta. Então foi algo que aconteceu e depois virou minha paixão. Começou pelo faturamento também, não vou negar. A gente tem que trabalhar com uma coisa que a gente gosta, mas dá dinheiro. Com certeza. Começou totalmente pelo faturamento, depois veio a paixão. Primeiro, antes do faturamento, as dívidas no cartão, que eu peguei com a mamãe emprestado. E depois veio a questão do faturamento, a questão de agregar autoimagem, Obrigado. de toda essa questão de cliente mesmo, de falar, cara, ela vai sentar aqui, 2 horinhas de prazo que ela vai ficar comigo, ela vai se olhar no espelho, ela vai se amar mais, ela vai gostar do que ela tá vendo. E a praticidade da mulher, porque hoje a mulher tem filho, casa, marido, tudo para cuidar, tudo nas costas da mulher, então ela precisa de algo que seja prático no dia a dia dela, né? Então a extensão de cílios também veio para essa praticidade aí para mulherada. E hoje já está bem difundido, né? Entre Sim, as sim. mulheres e tudo mais, assim. Já é um produto que elas procuram, eu digo assim, eu tenho um casamento para ir. Eu preciso de cabelo, de maquiagem e eu preciso fazer uma extensão de Cílios, cílios. sim. E eu imaginava isso. E você acha que às vezes a pandemia ajudou bastante no boom? Ou foi o contrário, porque as pessoas ficavam em casa, não Gustavo, precisava às vezes? foi assim, pandemia foi o boom, com certeza, foi o boom. Principalmente na época da pandemia, eu fiz uma campanha que era Sorrir com os Olhos. Então, assim, a extensão de cílios destacou muito, porque eu falei, cara, eu acabei de fazer o meu curso de extensão de cílios, agora que o negócio estava crescendo, veio a pandemia, o uso de máscara, será que o pessoal vai querer ou não? Aí a gente traçou uma estratégia que era sorrir com os olhos, por causa do uso da máscara, né? Então, assim, realmente foi um boom. Eu desmistifiquei muita coisa, porque as pessoas tinham muito medo, porque era algo muito novo, era nos olhos, as pessoas tinham medo de cair os fios naturais, de machucar, E como que é isso na prática?
na prática você fala. Esses medos das pessoas. Ah, sim, o Elas, medo. O medo das pessoas eu fui desmistificando, eu fui mostrando para elas como realmente o procedimento era feito, como que a gente cuidava, né? Que a gente tinha toda aquela saúde ocular, onde a gente via realmente o que podia e o que não podia ser feito. E as pessoas começaram a aceitar, começaram a aderir à moda do sorrir com os olhos. Né? Então realmente foi um boom na pandemia. O primeiro ano de pandemia foi quando realmente o GB Studio deu o boom, quando as pessoas começaram a aceitar. Ainda tem muitas pessoas que têm medo da extensão de cílios por ser no olho, né? Todo mundo vê o olho como muito sensível, mas é uma técnica muito segura de ser feita, não precisa ter medo, não dói. As mulheres até dormem, a gente fala que é o soninho da beleza. Então, assim, hoje a gente já conseguiu quebrar esse tabu aí de que é perigoso. Claro que feito de maneira incorreta, assim, pode ter assim como tudo, prejudicar, né? como tudo, né? Mas hoje a gente traz uma técnica aí bem tranquila, de forma que vai ficar confortável, vai ter uma durabilidade muito boa. Hoje a gente tem clientes que ficam com a exceção de cílios com mais de 30 dias sem manutenção. Então hoje a gente traz realmente essa praticidade, não é algo que ela precisa ir toda semana Entendi. ficar comigo lá 2 horas. Então é algo bem prático deles. Você foi uma das pioneiras em afros? Sim, sim. Eu fui uma das pioneiras. E aí você abraçou o mercado, né? Abracei. Abracei e entrei com tudo. Sabe uma ideia que eu tenho, não só da parte de extensão de cílios, mas toda da parte visual de homem e de mulher, que eu acho que nos últimos anos, e principalmente na pandemia, igual eu te fiz a pergunta, ela subiu muito. Eu acho que é porque, e assim, às vezes eu posso estar um pouco errado nisso, mas algum grau de verdade eu acredito que seja, que é ano após ano a gente está mais acostumado a usar o celular o tempo todo. Sim. E tirar foto nossa o tempo todo e nos mostrarmos para as outras pessoas. Só que o problema desse nos mostrar não é mostrar só a gente, é mostrar a gente com filtro, é mostrar a gente com a montagem, é mostrar a gente com só 1000 vezes melhorado, sabe? Sim. E isso repercute porque, assim, eu usando o meu Instagram, eu estou vendo essa parte da pessoa que está postando as fotos. Sim. Então, por exemplo, assim, eu vejo um cara no Instagram e eu sigo um cara que é atleta, por exemplo. E eu fico assim, caraca, eu quero ter esse físico. Sabe? Pô, então eu vou fazer uma academia para ter esse físico. Eu vou seguir uma dieta para ter esse físico. Eu acho que às vezes isso pode ter faz um pouco de sentido o que eu estou falando. Faz, Porque às vezes na questão da extensão de cílios e da parte de maquiagem, de acho que da área make-up, da beleza de em geral. beleza em geral, né? Porque acaba que a gente vê a pessoa tão linda, e fala assim, como que eu faço para ficar desse jeito? É muito influenciável. E aí tem, né? Aí a pessoa falou que eu tenho extensão de cílios, que vai fazer a pessoa ficar assim, ter esse diferencial no olhar dela, Sim, sim. tudo, e faz sentido, né? Super. Super faz sentido porque as pessoas. A gente fez até uma campanha também. Eu acho assim, eu sou a garota da campanha. A gente fez uma campanha justamente sobre isso. Uma campanha sem filtro, que era justamente mostrar o rosto com a extensão de cílios sem filtro, né? Então a gente fez uma campanha e a gente mostrava diquinhas de maquiagem de 5 minutos com a extensão de cílios, que era uma praticidade. E o Instagram ele trouxe muito essa praticidade realmente, porque quando a gente começou com algumas blogueiras aqui em Arcos, e o que elas traziam dentro do Instagram delas, as pessoas queriam replicar isso. Então faz total sentido que as pessoas postam no Instagram realmente as pessoas querem copiar, né? Quer seguir aquele estilo de vida e a extensão de cílios não foi diferente. Acho que qualquer área da beleza, tanto nutricional, quanto físico, quanto a beleza em si, de olhar, de maquiagem, faz muito sentido ser o Instagram. Se a gente dá até para extrapolar isso com tudo, na verdade, vestuário também. Sim. Você falou da questão das influencers, eu lembrei disso, assim, a loja posta uma roupa com influencer e tal, as pessoas chegam na loja não procurando a roupa, procurando a roupa que aquela influencer tirou a foto, porque quer uma igual. Com certeza. E acaba que eu acho que isso só tende a aumentar, né?
Sim, Porque o nosso uso com as redes sociais e tudo, assim, você é destaque digital, você faz várias campanhas no Instagram de vocês, você sabe disso melhor do que ninguém. E que tudo hoje é feito para a gente continuar no celular o tempo todo, o tempo todo acompanhando a vida das pessoas, acompanhando o que a gente quer ver, né? Hoje a gente quer ver, a gente acha o que a gente quiser, sim. né? Nas redes sociais e tudo mais. E eu acho que isso não tende a diminuir, não. Eu acredito que no futuro, Tende a aumentar. eu acho que vai ser assim, ó. Hoje tem o Last Design. Aí daqui a um tempo vai sair um subsegmento do Last Design. Já tem. Qual que é? Hoje tem aplicação em tela, tufos, mas que não são práticas corretas, né? Mas são práticas de quem não quer desenvolver a técnica. Mas sim tem cílios, agora aplicação de cílios na sobrancelha, da mesma forma da impressão de cílios. Então tem já algumas coisas que Vão vai, nascendo novos vai, segmentos, sim. né? Você tinha comentado, só voltando no assunto, que eu precisava falar disso, porque eu tenho que falar isso pra alguém, porque eu só falo pra minha equipe aqui. O, é legal você falar que hoje você trabalha com algo que você gosta, mas que você não tem vergonha de falar que é algo que te dá dinheiro, Ah, né? super é para faturamento. Porque, gente, aqui de vez em quando, no destaque, acontece. Porque assim, o nosso procedimento aqui é assim. As meninas fazem a pesquisa. Nós temos aqui a Bruna, a Giovana e a Gabriela que ficam na pesquisa. E elas ficam analisando Instagram após Instagram, Tinder. Na realidade, no Tinder não. A Bruna, a Gabi, ela faz a parte do design também. Ela fica no Photoshop, tudo. E a Giovana pega a parte do financeiro. A Bruna fica só na pesquisa. E a gente solta o resultado. Esse resultado a gente solta, espera fazer um barulho na cidade, sempre faz, porque o boca a boca nas cidades que a gente Sim. realiza é muito forte, principalmente em Arcos, que a gente está na quarta edição, que as pessoas já conhecem, já conhecem nosso trabalho e tudo mais. Essa parte a gente solta. E aí depois a gente oferece, né, para vocês um pacote de publicidade e ou cerimônia, né, que a Sim. gente tem a parte da entrega dos troféus também. Obviamente esse pacote tem custo, né? Sim, claro, como tudo. Só que de vez em quando aparece. Nossa, mas eu ganhei um prêmio, o prêmio tem que ser de graça. Aí eu falo assim, meu amigo, como. Infelizmente eu não tenho dinheiro infinito, porque senão ia ser bom demais. Mas a gente tem que, eu acho, né, assim, que nós profissionais, até certo ponto, a gente tem que saber que a gente faz o que a gente faz porque a gente gosta, mas porque a gente também se sustenta com Sim, isso, né? E sim. assim, você tem os seus custos e você, além de você ter o seu custo, eu digo, o custo mesmo que você vai gastar de material, de equipe, de custo, por exemplo, de energia, tudo, você tem a transformação que você traz Sim, na vida das suas clientes, né? sim, sim, Que, igual você falou, você trabalha com a autoestima total. das pessoas, né? Então, é legal a gente saber ponderar sobre isso, né? Eu digo assim, de. Porque eu entendo, no meu segmento eu entendo, que às vezes a pessoa acha que ela ganhou um prêmio, tudo, mas é essa parte, por isso que a gente O divulga. ganhar traz, né, esse... Mas é por isso que a gente divulga o resultado antes, sabe? Uhum, Porque a pessoa, querendo ou não ir na cerimônia, às vezes a pessoa fala assim, Gustavo, eu não tenho como. uhum, Ela ainda é destaque digital, sabe? Ela ainda é. A gente sempre orienta o agraciado, assim, quando ele não participa do prêmio, a gente fala, olha, usa o nosso logotipo, grava seus stories, aproveita essa vitória que você teve na cidade em questão, né? Para você fazer essa mídia para você. sim, Para fazer essa mídia, para se promover, ganhar mais com dinheiro e certeza, futuramente participar, se ganhar novamente, né? com certeza. Mas é uma parte que eu acho legal, assim, de verdade, você falar assim que você tá, porque Olha, também tá Gustavo, dando dinheiro. vamos lá. Eu já tive muitas crenças em falar sobre isso de faturamento, de expor meu faturamento. Até roda, às vezes, um burburinho de que o preço do GB Studio tem muita gente que tem vontade de fazer no GB Studio, mas que é o lugar mais caro de Arcos. E eu não me envergonho por isso, porque assim, a gente entrega algo realmente de valor e diferenciado do mercado, né? Então, até um dia eu fiz uma postagem. Vocês querem saber quanto uma Leste ganha? E fui fazendo os procedimentos e colocando o valor junto com a hora. E no final eu fiz uma soma para eles verem quanto que eu ganho por dia. Já foi algo que
me deixava um pouco sem graça de falar. Mas há 3 anos atrás, eu comecei a ser procurada justamente por pessoas que queriam ter um faturamento igual ao meu, ou parecido com o meu. Então, foi onde eu comecei a ministrar os meus cursos, né? Porque hoje eu ensino também a técnica Legal. para outras meninas. Hoje eu tenho mais ou menos 40 alunas só aqui em Arcos, que foram formadas por mim na extensão dos cílios. Então, assim, era algo que me prendia muito falar sobre essa questão de faturamento. Mas eu brinco que o que mais me motiva são os boletos. Então, seria assim, ridículo eu falar que eu estou fazendo um cílio só por amor, porque toda profissão ela tem sim um negócio por trás, ela tem um custo por trás, ela tem funcionários por trás. Então a gente tem que olhar toda a questão do negócio, não é só o trabalho em si que eu entrego, mas sim o negócio que eu tenho por trás. Porque a menina que faz o brigadeiro, ela tem um negócio por trás, ela tem um CNPJ por trás. Então, é porque eu amo fazer brigadeiro, é porque eu amo brigadeiro. Sim, hoje o Cílios é minha paixão, realizou muitos sonhos na minha vida. O meu primeiro sonho era ter um iPhone, de calor você falou dos iPhones. O meu primeiro sonho era ter um iPhone e foi um dos primeiros sonhos que o Cílios me deu. E hoje ele vem realizando muitos outros sonhos meus. Então a gente tem que ser realista sobre essa questão de faturamento. Então as pessoas acham que por a gente amar muito ou para a gente entregar alguma coisa, a gente tem que sempre estar dando desconto ou não estar olhando o faturamento. Uma empresa sem faturamento não fica 4 anos com as portas abertas. Então, assim, era algo que eu tinha muita dificuldade de falar. Eu tinha dificuldade nisso até de cobrar das meus próprios clientes. Eu falava, meu Deus, será que elas vão pagar isso? Sim. Mas hoje não é mais uma questão falar de faturamento. E o valor, ele é adequado. Tranquilo? Não, é que eu queria fazer perguntas. O valor, ele é adequado ao serviço que você presta, a qualidade do serviço. Sim. Eu digo assim, se a qualidade não fosse proporcional ao valor que você cobrasse, as pessoas não voltariam a fazer serviço com você. Sim. Isso é certeza absoluta de qualquer negócio. Né? Já aconteceu problema com a gente aqui no Destaque, há muito tempo atrás, com isso, mas não problema, na realidade foi decisões nossas aqui. Que cada cidade que nós fazemos, nós temos um custo diferente. Porque cada cidade, o preço da rádio é um, o preço do portal de notícia é outro. Então, cada cidade, o custo das publicidades envolvidas era diferente. E tiveram uma ou outra cidade, que as cidades eram pequenininhas, e que a gente parou de fazer. Porque a premiação ela era bem mais barata. Mas ela era bem mais barata proporcional, por quê? Porque a gente não encontrava uma rádio de qualidade na cidade, não encontrava... Isso cidadezinha assim, vilarejo, assim. Mas... E acabava que a cerimônia, ela não era tão boa, sabe? A qualidade, porque às vezes não tinha um lugar bacana para fazer, não tinha... Hoje, Destaque Digital, a gente trabalha em 3 modelos. A gente tem o modelo de Igope Arts, que é uma cerimônia formal, né? Um baile, por assim dizer. Tem o nosso modelo que é praticamente quase todas as cidades que tem pelo menos uma segunda edição, a gente faz esse modelo, que é pegar um estabelecimento da cidade, então um restaurante, uma pizzaria, alguma coisa, e fazer uma confraternização, né? De forma que a gente não precisa cobrar ingresso das pessoas, sim, então fica um valor mais em conta para o agraciado, porém, abrindo mão de certo luxo. E tem as cidades que são apenas entrega. São nesses casos, igual eu estava falando, que a gente não acha um local que seja ok de fazer. Então a gente pega apenas um salão, monta um cenário, assim como foi na pandemia. Sim. Que era agraciado, chega, pega o troféu e vai embora. Chega, pega o troféu e vai embora. E teve cidades que o valor era muito reduzido, porém os agraciados questionavam a gente de por que em outras cidades é de um jeito e na cidade deles é outro. E eu tentava explicar que, não, mas calma, na outra cidade é o dobro do preço. E não entendo, às vezes o pessoal entendia, às vezes não. E eu aqui no consenso com a minha equipe, a gente falou assim, poxa, essas cidades específicas tá muito distante. A qualidade realmente, mesmo a gente cobrando barato, eu entendia, mas estava muito distante. Sabe? A gente tem que parar de fazer nessas cidades e realocar eles em outras cidades. Sim. Então agora, dando um exemplo assim, não nesse caso, mas a gente tem Moema, que a gente está acontecendo a premiação agora, que é uma cidadezinha muito pequena, que a entrega vai ser em Bom Despacho, junto com os agraciados de Bom Despacho.
Porque em boas partes a gente consegue arrumar locais maiores, com uma qualidade da forma que a gente precisa para premiação, Sim. né? E às vezes até por Moema ser uma cidade muito pequena, o número de segmentos são menores, então a gente não consegue fazer um volume muito grande de troféus para entregar, então não dá aquela ideia de salão vazio, sabe? E eu estava falando isso aqui com a nossa convidada da Grafolha. Ela comentou com a gente como foi difícil o início da gráfica e tudo mais, que eles começaram com o que eles tinham e foi crescendo. Eu falei, Chile, se você cresceu mesmo com as dificuldades que você falou de cliente ter que esperar na rua porque não tinha recepção e tudo mais, é porque o seu serviço é de qualidade. E se as pessoas estão continuando fazendo serviço com você, Gabriela, eu acredito que faz todo sentido, né? Porque igual você falou, você formou 40 pessoas em Atlas e 40 alunas. Sim. E o seu serviço, eu tenho certeza que é maior do que de várias delas. Se o seu serviço não fosse tão bom, as pessoas estariam indo nessas outras 40 opções que existem, né? Que é gigantesco. Eu não imaginava que fosse um número tão Mas grande de são meninas alunos. com agendas cheias também. Que E legal. isso me orgulha muito, de verdade. Não, e com certeza o serviço delas é de qualidade, porque ela fez o curso com uma pessoa que oferta um curso de qualidade, né? Como que funciona na prática? Eu queria saber mais desses. Ah, o Mário falou que tinha uma pergunta, né? Não, é porque ela falou que tá há 4 anos, né? Pra alguém começar e o negócio bombar tanto assim, em 4 anos, que com certeza tem alguma coisa diferencial, né? Com Você, certeza. você tem, por exemplo, ela falar das partes do quanto ela fatura, tipo, isso é um baita diferencial. Tem muita gente que fala, não, eu faço por amor, aí na realidade odeia aquilo. Aí você falar que virou uma paixão, mais ainda quando você foi vivendo, realmente dá pra ver que você gosta e que que não foi muito motivo, né? Principal. Foi, assim, eu comecei, como eu falei, eu vou contar, assim, uma partezinha que elas quase ninguém sabe. Mas eu fiz um curso, eu busquei uma professora, do Rio de Janeiro para fazer esse curso. Era um curso péssimo, porém eu tinha feito uma conta de quase R$ 4.000 no cartão de crédito da minha mãe. Eu falei, tava com a mala cheia de materiais, com um curso e uma dívida parcelada em 10 vezes. Então eu falei, eu preciso pelo menos pagar esse cartão pra minha mãe. E eu odiei a técnica. Eu odiei, porque era muito difícil de fazer, era algo muito minucioso. E eu falei, eu tenho que fazer esse negócio dar certo, pelo menos para pagar o cartão. Sim. E eu comecei a fazer dar certo para pagar o cartão. E aí sim começou a vir um amor. Porque aí eu comecei a ver o faturamento. Eu falei assim, cara, em 2 horas eu ganhar R$ 150 é muito top. Para eu ganhar R$ 150 no CLT, eu tenho que trabalhar muitos dias, algumas horas, né? Então, eu comecei a ver sobre o faturamento, comecei a ver. Então, realmente, o amor veio super depois das dívidas, depois do faturamento. Hoje, sim, eu amo, hoje eu amo ver as pessoas fazendo signos, eu amo fazer signos. É algo que foi até bom mesmo para minha ansiedade, foi uma terapia para minha ansiedade. Mas antes de tudo, realmente foi os boletos. Primeiro, antes de tudo, vem os boletos. Antes de tudo, Tá vem os tudo- boletos, tudo na depois vem o vida. faturamento. E realmente, essa questão de há 4 anos para dar um bom, ele falou se teve algo diferente. Sim, teve algo diferente. Desde quando eu comecei, eu sempre busquei por estratégias de mercado. Então, eu nunca estudei só a técnica, né? Porque muita gente acha que eu tenho que priorizar a técnica. Eu tenho 30 certificações só de técnica, mas fora da técnica, eu tenho várias outras certificações, vários outros conhecimentos que eu busquei. E um deles é estratégia, é o marketing, é o posicionamento, para mostrar para o meu cliente que eu sou boa. Porque às vezes eu falo muito com as minhas alunas, porque dentro do meu curso, ele tem uma parte só de negócio. Então, essa parte, esse módulo de negócio se chama Start Boss, que é dentro da técnica, né? Então, além da minha aluna aprender a técnica, ela aprende também como dar o start no negócio dela mesmo, ela sendo chefe de si, né?
E dentro desses Start Boss eu ensino muito elas a questão de estratégia de negócio, precificação, toda essa questão. E ensino elas a não cobrarem barato, porque a gente tem que ver a hora de trabalho da gente, a gente tem o desgaste na coluna, nas mãos, então a gente tem que ver tudo isso. E o que eu ensino para elas é, às vezes, a pessoa que vende mais, às vezes ela não tem a técnica tão boa igual a sua, mas ela tem estratégia. Então, antes mesmo de oferecer para o mercado uma excelente técnica, começa a mostrar para ela que você é boa. Porque se você não mostrar para ela que você é boa, não é só foto de olho que ela vai saber que você é boa. Então, a gente entra toda nessa questão de parte estratégica. Porque a minha cliente, ela sabe ver a colega com o olho bonito e falar, nossa, que legal, que cílios bonito. Mas se eu postar uma foto lá no Instagram, ela não vai saber analisar se foi uma técnica feita de forma correta ou não. Então, eu ensino muito a elas essa questão da estratégia. E realmente foi um diferencial dentro do meu estúdio, a estratégia. Tanto é que hoje eu fico indignada quando as pessoas falam que tem agenda vazia, porque hoje, dentro do meu espaço, somos 4 pessoas em atendimento, todas com a agenda cheia, e a gente tem uma média de 250 clientes fidelizados dentro do nosso espaço. Então, assim, dentro dos 30 dias, são mais de 170, 150, 200 pessoas que passam dentro do nosso estúdio. Então, são muitas pessoas. E isso tudo veio justamente através da técnica bem feita, da qualidade, do estudo que a gente buscou, mas também muito feito dentro da estratégia. E eu falo que hoje o Instagram é a maior rua que a gente tem, então é a maior vitrine que a gente tem. E a gente aproveitou muito disso do Instagram para mostrar para as pessoas o que é expressão de cílios e realmente dar um bom negócio. Por isso que vocês são destaque digital, né? É por isso que são destaques. Saber alinhar realmente como promover o negócio de vocês, Sim, mas da mesma forma que vocês passam alguma ideia para quem está seguindo vocês, sim, né? Essa parte que você falou faz tanto sentido, porque é tanta coisa que acontece com a gente de a gente ser mal atendido em algum lugar, alguma coisa que não tem a ver com a técnica que você falou, né? A questão do pré-venda, do pós-venda, de como que vai ser o seu atendimento em certo lugar. Nossa, teve um agraciado nosso da Odonto Francis, eles ganharam de clínica odontológica, né? E eu fiquei tão assim, encantado de ela é muito chegar cliente. lá. Não, tá vendo? Não, mas eu fiquei tão encantado de chegar e assim, o pessoal oferecer uma água, perguntar se eu quero alguma coisa, se eu quero um café, sabe? Eu tenho tantos agraciados que fazem esse trabalho e faz tanta diferença a ponto da gente não querer mais fazer serviço com Com outro e continuar com aquela pessoa por conta desses diferenciais que você falou, né, Gabi? E eu acho muito importante justamente esse conhecimento que você tem na parte do marketing digital, na parte de administração mesmo do próprio negócio e tudo mais, é uma coisa que eu acho que falta muito em muitas empresas, assim, sim, sabe? Porque é isso que você falou, às vezes a pessoa aprende a técnica, a pessoa é fera naquela técnica. mas não sabe vender a técnica. Eu não vou nem citar o segmento, porque se eu citar que as pessoas vão saber do que eu tô falando. Teve uma empresa aqui em Arcos, muitos anos atrás, que o dono dessa empresa se vangloriava muito, que ele tinha 90 bilhões de cursos, e ele era certificado nessa parte, e que não sei o que, e que não sei o que lá, mas o atendimento era tão ruim, o atendimento era tão ruim, que eles fecharam. Sabe, chegaram aqui em Arcos quando começou uma tendência no segmento deles, mas depois eu vou te falar o que é que eu tô falando em off. Mas o segmento deles começou e aí eles tiveram um boom quando eram os únicos em Arcos. A partir do momento que começou a aparecer concorrentes que faziam o mínimo, sabe, de diferente, eles começaram a cair, mesmo tendo um produto bom, mesmo tendo um produto bacana, mas por conta disso conta literalmente assim, do proprietário ser um escroto, sabe? De tratar as pessoas mal, tratar os funcionários mal e tudo mais. Gabi, a gente está encaminhando para o fim do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse para quem está assistindo a gente as formas de entrar em contato com vocês, Instagram, se você quiser passar o WhatsApp, endereço, da forma que for melhor para você, tá? E comentar brevemente a importância de você estar recebendo o Prêmio Destaque Digital na 4ª edição da Mídia Arts. Ai, eu fiquei muito feliz, né? É,
Em Arcos é a terceira premiação que a gente ganha. E destaque digital a primeira vez, eu fiquei muito feliz. Principalmente, como eu falei, por ser o estúdio, então a Gabriela, porque a Gabriela sempre se destacou, mas o estúdio é a primeira vez. E eu falo que o estúdio é meu bebê, que está encaminhando para andar sozinho daqui uns dias, se Deus quiser. Então, assim, a importância de ser destaque digital para o nosso estúdio hoje é muito gratificante mesmo. Com certeza deu um boom, igual eu te falei hoje, só de postar nas redes sociais, né, já deu um boom. Então a gente ficou muito feliz por ter esse reconhecimento da cidade de Arcos, por ter reconhecimento de vocês. E para encontrar o GB Studio, Jacinto da Veiga, 689, no centro, descendo a praça. Estamos no segundo andar, no 201. E para entrar em contato comigo, Gabriela com 2 L's, Bernardes Leste, e para entrar em contato com o GB Studio Leste, que vocês vão conseguir encontrar a gente lá. Perfeito. Gabriela, eu queria agradecer imensamente sua participação, dar os parabéns, você que é destaque digital, e agradecer também a quem assistiu, né, o podcast. Lembrando novamente, gente, se inscreva no canal do YouTube para vocês acompanharem os próximos convidados. Se inscreva no canal de cortes para vocês acompanharem os conteúdos segmentados, tópicos, né? E aí vocês escolhem as partes interessantes que vocês querem assistir. E se você estiver vendo pelo Instagram do Destaque Digital, pelo Instagram da Gabi ou pelo Instagram do estúdio, siga também as redes sociais para vocês acompanharem as novidades. Sim. Igual ela comentou, elas fazem muita campanha, fazem muita coisa legal lá. E segue o Destaque Digital também para vocês acompanharem a premiação de Arcos e também as outras premiações e os outros convidados, né, que vão estar vindo. A gente posta a agenda lá e também os melhores momentos nos nossos Reels, tá bom? Pessoal, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Gratidão e falou!